uma palavra. Uma palavra rema. Esse é o alimento. É esse alimento que nos fortalece. É esse alimento que nos capacita. E aí o nosso espírito volta totalmente a Deus. E aí o espírito começa a ver as coisas boas. E só queremos buscar coisas boas. E aí nós não damos valores para as coisas terrenas. Não damos valores, embora que nós doamos o nosso dinheiro para a nossa faculdade, mas nós não se apegamos nisso. Nós queremos aplicar aonde? No reino de Deus. Amém? Pai, eu quero agradecer pelos dizimistas e ofertantes dessa casa. Teremos hoje, Senhor, uma unção, Senhor, sobre projeto de vida. Senhor, eu quero agradecer, Senhor, por cada visitante aqui nessa noite. Que eles possam se sentir em paz, Senhor. Que eles possam, Senhor, entender que aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa do aconchego. Aqui é a casa que o Senhor corrige. Aqui é a casa que o Senhor ama. Aqui é a casa que o Senhor trata. Aqui, Senhor, o mínimo que nós saímos daqui é abençoado. Senhor, o mínimo saímos daqui abençoado. Mas sabendo que o Senhor tem muito mais para fazer essa coisa. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, nesse momento, nesse local, nesse horário. E queremos agradecer pela vida, Senhor, do nosso apóstolo. Amém. O Senhor tem levantado, Senhor, para... Que o Senhor tem levantado para trazer o teu alimento do teu reino. Nós queremos, Senhor, com as nossas mãos estendidas, abençoar a vida do nosso apóstolo Gelson Beck. Queremos abençoar a tua esposa. Queremos abençoar os teus filhos. Queremos abençoar, Senhor, a tua rede apostólica. Queremos, Senhor, abençoar, Senhor, os seus missionários. E agora, Senhor, queremos pedir, meu Pai, que o Senhor continue usando ele. Que o Senhor continue, Senhor, fortalecendo ele. E que ele possa, Senhor, ser canal de bênção nas nossas vidas. Como ele sempre foi e sempre será, para a glória do teu nome. Amém. 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 Quantos conhecem o nosso apóstolo? Amém. O apóstolo Gelson Beck é nosso paizão, amém? Cobertura ele não dá, você sabe, né? Não tem cara de bolo, não. É nem creme de chocolate, nem de morango. Cobertura tem nada. Mas é nosso paizão, amém? 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 Amém. Quantos são alegres? Amém. Quantos conheciam o apóstolo Gelson Beck? Amém. Quem não conhecia o apóstolo Gelson Beck? Levante a mão. Olha. Muito obrigado. O apóstolo é o que tem nos direcionado para trilhar o caminho. Amém? Que o Senhor continue te honrando no apóstolo. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, graça e paz, todos apaixonados, famintos, sedentos e desesperados por Jesus, amém? Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: prepara o teu coração. O Espírito de Deus vai te pegar. Deus vai te pegar e vai se manifestar. Vai se manifestar. Na proporção em que você se render a Ele. Na proporção que você se render a Ele. Eita! Não resista. Renda-se a Ele. É muito bom poder estar com vocês. Vocês fazem parte da nossa história, da nossa vida. Galardão de vocês é grande, eu acho que é 9 anos que vocês me aguentam. 8 anos com essa identidade, sala, Igreja Apostólica, Sala do Trono de Yahvé, aqui na cidade de Guarulhos. Eu sei que o apóstolo Wellington, o apóstolo Lili vai ter um galardão especial lá no céu. Amém. Muito bom poder servir vocês, estar com vocês, discernir tudo o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está nos visitando ou nos assistindo pela internet. Curioso de vir aqui conhecer a Sala do Trono. É justo eu te conhecer no terminal de ônibus, em 3 minutos de conversa, formar uma opinião a respeito de você? 3 minutos assim de papo, a gente já tem uma opinião formada sobre o Vinícius, Vinícius tem uma opinião formada sobre o Becker. É justo? Com 3 minutos de relacionamento, sim ou não? É confuso, né? Você até tem a primeira impressão, a propaganda do comercial fala que a primeira impressão é que fica, mas para ser justo, você precisa se relacionar e conhecer a pessoa. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, 12 semanas, sei lá, um tempo, 1 ano de relacionamento, 6 meses de relacionamento. Aí você vai chegar a uma conclusão. Não, tem a ver com a minha identidade, com o meu destino, com aquilo que Deus me comissionou a frutificar no reino de Deus. Ou você vai chegar à conclusão de que não tem nada a ver com aquilo que Deus me comissionou a frutificar no reino de Deus.
É de Deus, é bom, é legal, está frutificando, está manifestando resultados. Prostituta sendo liberta, drogado sendo restaurado, endividado, suicida, depressivo sendo curado, doentes, tendo seus dons e habilidades de cura, que é muito mais do que você vir a essa casa para receber uma cura. E essa noite nós vamos exercitar a doutrina da imposição de mãos e unção com óleo. Você também sai daqui para curar enfermos. Você entra por aquela porta para receber e sai dessa cadeira para servir. Porque quanto mais você se dispõe a dar, a doar, a manifestar os dons e as habilidades de Deus em você e através de você, diga mais os céus nos acrescentam. Dia após dia de glória em glória. A grande maturidade da igreja é descobrir um meio de fazer com que a pessoa esteja no lugar certo, na hora certa, frutificando aquilo que está alinhado, não com a necessidade do pastor, a necessidade do igreja local, e sim com a identidade e o destino dele no reino de Deus. Porque de gente confusa, o inferno está cheio. E algumas fileiras evangélicas, denominacionais também. Mas Deus não é Deus de confusão. Deus é paz, saúde, sabedoria. Aleluia! Então eu quero desafiar você a nos conhecer com os nossos defeitos, com as nossas loucuras, com as nossas intensidades. E vai nos perdoando desde já, porque relacionar é necessário. Agora eu quero ficar com os dois. Obrigado, filho. É necessário. E nos permita conhecer você, com as suas neuroses, com as suas famílias, com as suas doideiras aí, porque é assim que o ferro se afia, que o diamante e a pedra se lapidam. Amém, igreja? Amém! E certamente, ao longo do processo, o poder de Deus continuará a se aperfeiçoar das nossas fraquezas, das nossas falhas, nossos defeitos, nossas limitações. Amém? Amém! Esse ano é o ano de Neemias. Esse ano é o ano do capítulo 8. Esse ano é o nome de Neemias, é o ano de Neemias, capítulo 8, versículo 10. E essa noite vai haver um serviço de imposição de mãos, unção com óleo, para que aquilo que você está gerando no espírito de intercessão, você crê com o seu coração, visualiza com os olhos da fé, com a sua mente, fala com a sua boca profética, ungida, lavada, remida pelo sangue de Jesus, e trabalha com as suas mãos, Não vai dar uma de mané, só ficar no campo da visualização da fé criativa, e na hora que tem que telefonar para uma agência de emprego, você não manda um currículo. Visitar um cliente, você manda um orçamento sempre com atraso, com defeito, com coisa mal feita. Não, as duas coisas se harmonizando na maturidade de uma igreja cheia do poder de Deus, para transformar não só a cidade de Guarulhos, mas nesse momento a guerra está sendo em Guarulhos, Embora que tenha umas profecias aí de nações que eu tenho que arrastar os pais espirituais de vocês comigo. Então vocês são a favor de amadurecer logo, parar de trocar fralda, deixa essa liderança aqui fluir, que eu levo eles os 40 dias comigo lá para o Afeganistão. Amém! Tá, para o Afeganistão eu não vou levar eles, mas há 3 finais de semana atrás nós compramos outro rei de mobilização missionária, dízimos, ofertas que várias igrejas mandam. Nós compramos 11 pessoas. Agora nós estamos montando um harém, para a glória de Jesus, no Paquistão. Missionário americano, igreja de Araguaína, apóstolo Eudésio, Ministério Refúgio, já comprou 4. Tinham comprado 2 famílias e agora, 3 semanas atrás, eu estava pregando lá e eles compraram mais 2 famílias. Então eu participei financeiramente com nossos dízimos, ofertas enquanto igreja, enquanto rede. Foi 2 casais de idosos que nasceram escravos numa fábrica de tijolo no Paquistão. O autor diz que você tem uma dívida e você deve trabalhar como escravo, os seus filhos serem escravos para pagar essa dívida. Uma senhora de 68 anos, um homem de 72 anos, se eu não me engano. Posso mandar as fotos aí para o apóstolo colocar nas mídias sociais, quem sabe no Data Show aqui, estimular a fé de vocês. E um outro casal, aí mais média idade, 36 anos, com 7 filhos, 7 criancinhas. E foi extraordinário comprá-los, vai no cartório e vem um documento com o selo, a alforria e o documento do cartório, dizendo que aquelas pessoas não podem mais ser escravas, porque aquela dívida foi paga. E agora nós temos um grande desafio, porque então são 2 famílias que o Ministério Refúgio já tinha, 2 famílias que o Ministério Refúgio comprou agora e nós ajudamos. Então são 4 famílias.
Eles não podem mais ficar naquela cidade fabricando tijolo, porque o antigo dono deles não é mais dono deles, né? Eles vão ao norte do Paquistão, um sítio lá, de um grupo de missionários americanos, aonde nós temos um búfalo e 2 cabras dando leite para fazer queijo, vender o queijo e sustentar essas pessoas. Então já está ficando pouco. Nós precisamos de mais cabra e de mais búfala. Gostaria muito de sequestrar os pastores de vocês, o apóstolo Hélio e a apóstola Lívia, levar eles uns 10, 15 dias comigo só para conhecer essas pessoas. Quem sabe a igreja, sala do trono do Iavé, não compra até o final desse ano 2 famílias escravas do Paquistão. E esses atos de justiça trazem aceleração financeira, trazem rompimento, trazem maturidade, mas fora os testemunhos materiais que nós vemos aqui no campo da natureza, do físico, do econômico, né? Existe um galardão de glória perante Deus, que não se consegue explicar. Essa noite eu quero falar sobre vencer o medo, a fortaleza de medo, o espírito de perseguição. Uma palavra do hebraico chamada pachad. Diga para quem está ao seu lado, pachad não é marca de margarina para passar no pão. E se você está me assistindo pelo YouTube, é um especialista em hebraico, eu estiver pronunciando errado, vai plantar batata. Tem misericórdia de mim, que eu sou meio jacu, lá das arrozeiras de Santa Catarina. Talvez a pronúncia nem seja mais correta. Mas já para deixar o recado, né, para o irmão não pecar, porque eu sou meio jacuzão assim com essas coisas do hebraico. Pachad aparece em vários textos bíblicos. Eu gostaria de perguntar para você se você já dormiu numa cama cercado por 60 policiais do BOP, armados até os dentes ao seu redor. Você já dormiu num quarto, numa cama, cercado de 60 boinas verdes, militares, marines, agentes especiais de elite, armados com metralhadora, bazuca, granada, bomba. Você gostaria de ter uma noite de sono assim? Cantares nos descreve a noite de sono de Salomão. E ele dormiu cercado por 60 dos melhores soldados de Israel. Porque um homem que venceu em tantas áreas da sua vida está fracassando em uma área tão importante. Porque um homem que foi ungido, selado, recebe uma herança, o trono de Israel pela instrumentalidade de Davi, agora está alcançando o ápice, o sucesso, mas parece que ele andou quebrando alguns princípios, mexendo em algumas coisas que não devia mexer, contaminando o sagrado, misturando o santo com o profano, e esse cara agora está sendo perseguido por um pânico, por uma depressão, por um suicídio, por um pavor. Eu sei que quando a gente ora aqui no altar, tem muitos testemunhos aqui em São Paulo de pessoas que não conseguiram dirigir, pavor de trânsito, pavor de sair de casa, tentativa de suicídio. E o apóstolo Hélio e Lília são fortes com os testemunhos desses últimos anos nessa área. Essa noite não vai ser diferente. Mas Neemias 8:10, o resumo de toda aquela descrição do capítulo 8 de Neemias é: nada nos abalará. Aleluia! Eu sei que Hebreus diz que céus e terra estarão sendo abalados dentro de um contexto escatológico, profético, de Deus interferir no planeta Terra e fazer as mudanças que tem que ser feitas, eu entendo. Mas ali havia uma multidão de inimigos conspirando contra a reedificação dos muros, a reedificação da cidade de Jerusalém e a reedificação do altar, do culto de adoração e invocação do nome do Senhor na cidade de Jerusalém. É o contexto de Esdras, o contexto de todo o livro de Neemias, e no capítulo 8 eles discernem a resistência, mas eles também se alegram, se elevam, se regozijam pela provisão financeira, suprimento, maturidade, pessoas, uma só linguagem, uma só visão. Diga sinergia. Unidade, coeficiente de produtividade. E você vai experimentar isso. Porque 2023 é o ano de Neemias. Sabe, sempre que você mexer assim, com idolatria, feitiçaria, manipulação da energia sexual confusa, pervertida, pacto com espíritos, pacto com demônios, consultar mortos, pedir opinião dos espíritos da pagelância, tudo isso vai gerar em você uma energia residual
contaminada, maligna, perseguidora. Alguns conseguem administrar essa energia e domesticar esse pânico, esse medo. Outros simplesmente surtam. E dependendo do nível que você entra no campo das trevas, é o nível do pânico e da perseguição que vem depois atrás de você. Abre aí a sua Bíblia em Cantares de Salomão. Vamos começar por Cantares de Salomão. Eu vou pedir para jogar no telão aí o capítulo 3 do livro de Cantares. Vamos ler do versículo 5 em diante. Sei lá, acho que até o versículo 10, versículo 11 talvez seja o suficiente. Cantares de Salomão. Eu vou ler na Almeida, século 21. Acho que os meninos jogam aqui na Almeida Corrigida Fiel, né? Sem problema nenhum. Versículo 5 em diante do capítulo 3 do livro de Cantares de Salomão. Palavra de Deus que diz assim, ó filhas de Jerusalém, eu vos faço jurar pelas gazelas. É um bichinho de estimação, é um animal do campo. E pelas corças, é outro do campo. Não acordeis, não desperteis, não mexe com isso, nem provoqueis, nem acorde o amor antes do tempo, até que ele o queira. Diga, não despertar, a manipulação da energia sexual precocemente. Você reconhece e concorda comigo que vivemos numa sociedade pós-moderna, um sistema educacional de Gilberto Freire e tantos outros panacas que estão servindo e prestando um desserviço à sociedade em despertar a curiosidade, a energia sexual da criança, da pré-adolescente antes do tempo. E isso traz uma série de desdobramentos políticos, econômicos, do orçamento da saúde e do orçamento da segurança pública. Poderia se economizar muito do orçamento de segurança pública, de saúde, de tantas outras coisas, se corrigíssemos o erro na raiz e não no paliativo. E o sabedoria de Salomão está dizendo, não desperta, não acorda, não provoca o amor. Curiosidade e energia sexual antes do tempo. Há um tempo para todas as coisas. O sexo é uma bênção de Deus. Não é apenas para reprocriação, para multiplicação da massa humana, para prazer no casal, dentro de uma cerca de proteção chamada família, dentro de um princípio espiritual de honra, onde o pai e a mãe abençoam e libera aquele casal ali. O sacerdote pode ou não abençoar, isso é irrelevante. Muito mais importante do que a bênção do padre ou do pastor é a bênção do pai e da mãe liberando aquele casal. Isso é que de fato diante de Deus é relevante e importante. E a energia sexual, ela é poderosa para trazer coisas que estão no campo da imaginação, da visualização, do sonho para a terra dos viventes. Quanto mais casais lavados, remidos e ungidos por sangue de Jesus tiverem uma vida de prática sexual, mais visualizações de fé criativa do mundo quântico se materializarão e se manifestarão entre eles na terra dos viventes. Ser religioso, frequentador do templo e ter uma energia sexual confusa, maltratada, não se falar sobre isso é muitas vezes a causa de cânceres e tantas outras anomalias, doenças. Não vou dizer que todo estéril tem um problema com a energia sexual, mas já vi pessoas resolver pela confissão e arrependimento o problema da energia sexual, decidir perdoar ou pedir perdão, e fenômenos de polidrama, policisto, endometriose, esterilidade, se curado instantaneamente. Aleluia. Embora que uma coisa não é regra geral para a outra, existem exceções. Ele está falando para não despertar o amor. O versículo continua dizendo: que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso, de todo tipo de aromas das especiarias dos mercados. É perfume, cara, perfume cheiroso, perfume caro, perfume bom, é perfume da antiguidade, é especiarias. É um mercado complexo caro. Vede, é a liteira de Salomão. A liteira de Salomão é uma carroça com um quadrado de madeira, rodas e uma cama dentro, onde um rei, um monarca, um arcebispo, um bispo, um clérigo
um milionário está viajando dentro, ou seja, uma donzela, como você assiste nos vídeos, cercada por soldados armados até os dentes, ou seja, um tesouro, seja um documento, seja uma carta com um selo oficial, uma informação de guerra muito importante. Isso é uma liteira, e normalmente a liteira tem 60 soldados, e essa liteira está vindo, e ele fala para não despertar a energia sexual antes do tempo, e está dizendo que onde ela se manifesta e passa, ela traz um aroma, ela traz um perfume, ela traz um cheiro. É a liteira de Salomão que está chegando. Ah, grande coisa, Coríntia. Escoltada por 60 guerreiros dos mais valentes de Israel. Diga, 60, soldado bravo, matador de jacaré. Eles caçavam leão com cortador de unha. A top, a elite. Todos armados de espada, experimentados na guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores noturnos. É essa palavra, diga, pavores noturnos. Pachad. O que é um Pachad? Pachad é um demônio. Pachad é o que aparece no Salmo 91. Eu e minha casa habitamos o esconderijo do Altíssimo, nós somos onipotentes, descansaremos, iremos ao Senhor, Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. E aí ele dá uma relação de coisas que Deus vai nos proteger debaixo das suas asas, das flechas que voam ao meio-dia, da praga que assola ao meio-dia, da perturbação noturna, do espanto noturno. É a mesma palavra, Pachad, que está lá no Salmo 91, está aparecendo aqui em Cantares. 60 homens armados para lutar contra o quê? Diga, fantasma. Demônio, espírito citoplasmado, demônio que se materializa e vem lutar corporalmente com 60 soldados armados até o dente. Por que Salomão está com medo dessas coisas? Por que Salomão está viajando com 60 soldados e eles estão prontos para lutar contra Pachad? Pachad, na mitologia judaica, é o nome de um demônio de alta hierarquia. Na equivalência dinâmica das sociedades bíblicas, está sendo traduzido aqui por espanto noturno, terror noturno, pesadelo da noite, assombração da madrugada. São essas expressões que aparecem nas traduções da língua portuguesa, da palavra Pachad. Esse é o ponto que eu quero que você receba uma ferramenta, uma unção e uma imposição de mãos no altar dessa casa essa noite, para vencer na sua vida, seja familiar, seja na minha matrimonial, seja nos seus negócios, seja no seu ministério, para romper com uma influência cósmica de religiosidade, de um sistema de medo e de perseguição religiosa. Amém. Pachad. Existem igrejas nessa cidade que legitimam o sistema de medo religioso, manipulam, oprimem e controlam. Aí Deus tem que despertar o espírito de uns malucos, dá um nome a uma identidade diferente, uma liturgia de culto diferente, e dá a eles uma coragem, uma ousadia no espírito para quebrar o Pachad, para romper com essa influência cósmica da glândula coronária. Você é chamado a fazer parte dessa família. Aleluia! O rei Salomão fez para si uma liteira com madeira do Líbano, ou seja, uma madeira dura. Essa carroça, esse quadrado de madeira com rodas, ela é bem duro, bem resistente. As colunas fez de prata. As colunas não é madeira, as colunas são de prata, metal. Olha quanto custou esse negócio. O estrado de ouro. As almofadas forradas de púrpura. O interior foi cuidadosamente revestido pelas filhas de Jerusalém. Ó filhas de Sião, sai e vinde ver o rei Salomão. Está com a coroa com que a sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Bom, ele é um rei, ele está com a coroa, ele tem pompa, ele tem protocolo, ele tem prestígio, ele tem poder, ele tem um gatilho psicológico que mantém os súditos emocionados, enlaçados emocionalmente à pessoa dele. E ele está marchando, e ele está caminhando. 60 soldados cercando ele, protegendo ele, seja contra soldados armados de carne e osso, seja contra Pachad, a influência cósmica da maldade. Existem muitas teorias, mas
A primeira teoria é de que Salomão, ungido por Deus, em algum momento se corrompe, começa a prestar culto aos ídolos, começa a praticar feitiçaria através das suas concubinas, das suas esposas, porque ele não era um cara de guerra feito seu pai Davi, ele era um cara de alianças e pactos através da energia sexual. Davi resolvia na porrada, e Salomão resolvia na cama, no coito, na intimidade sexual. O Egito vai vir contra Israel, Israel vai contra o Egito, porrada. Davi resolvia na foice, na espada, no soco. Salomão resolvia num tratado. Você diminui o imposto do trigo, eu não cobro imposto do vinho, você pode vender o peixe do Nilo aqui, eu quero vender as romãs e os damascos que a gente planta aqui lá, e vamos fazer um tratado de paz, e para resolver isso, me dá a tua filha, eu vou fazer sexo com ela, eu vou casar com ela, eu vou ter coito, e ela vai ser mais uma entre muitas esposas do meu harém. Essa é a estratégia de Salomão. E a manipulação da energia sexual sempre vai trazer confusão. Por mais interessante que seja financeiramente, por mais interessante que seja para a política da nação, pecado é pecado, energia sexual é energia sexual. Salomão começa como um adorador, segundo o coração de Deus, muito parecido com seu pai Davi, e termina quase que como um pequeno faraó judeu, oprimindo o povo. Tanto é que na transição do reinado de Salomão para Roboão, qual é o ponto de ruptura na psique da sociedade? Imposto. Salomão, teu pai, já era um sem vergonha que cobrava muito imposto, mas a gente estava meio chateado, meio cansado, meio oprimido e tolerava. Agora, Roboão, vê se você toma vergonha na cara e baixe os impostos. Roboão toma conselho com os amigos de videogame que jogavam PlayStation com ele e desgraçou de vez a nação. Eu sou pior do que o meu pai, eu vou cobrar mais imposto, eu vou chicotear vocês com os ferrões dos escorpiões, dos aguilhões. Pronto, aí lascou de vez. O que estava ruim ficou pior. Mas já existe aqui uma contaminação de feitiçaria na adoração de Israel. Já existe demônio aqui. Já existe aqui manipulação de energia sexual antes do tempo. Já existe aqui muita confusão. Existe uma glória de Deus que o enriqueceu, que o prosperou, mas ele perdeu o propósito da glória. Eu escutei agora em Santa Catarina do apóstolo Caso uma frase muito interessante. Ele disse: não é pecado nenhum uma igreja ter 500, 600 mil reais no caixa positivo, contanto que ela tem um propósito para esse dinheiro. Se a igreja tem 500, 600 mil reais no caixa e ela confia nessa caderneta de poupança, ela já pecou diante de Deus. Ela tirou os olhos do Senhor, ela já não está mais dependente de comunhão com o Espírito Santo de Deus, já não está mais orando para que o maná caia todos os dias e o corvo venha trazendo pão e carne na viração do dia. Ela começa a perder a sua identidade e a sua anatomia profética e começa a se tornar uma administrativa, burocrática, manipuladora, religiosa, máquina de controlar pessoas. Então não é pecado nenhum você ter na sua contabilidade pessoal familiar 1 milhão aplicado em bolsa de valores, em bitcoins, em criptomoedas. Te abençoo para 8, 9, 12% de rentabilidade ao mês. Pecado é você confiar nisso e perder os olhos do Senhor, e perder a comunhão com o Senhor, botar o Senhor em terceiro, quarto, quinto lugar, e isso passar a ocupar o primeiro lugar da sua mente, do seu coração. E ainda que você venha para a igreja esquentar banco, aí você está entrando no caminho de armadilha de imaturidade que Salomão entrou, por mais que Deus o tenha agradecido. A segunda teoria, e essa primeira teoria aí é o que o pessoal da goética, uma linha da magia, da feitiçaria, diz que Salomão usava demônios para lutar contra os próprios demônios. Os demônios ajudaram Salomão em muitos aspectos da sua vida. É uma linha da magia, goética. Goética basicamente diz o seguinte: você adora somente a Yahvé, Deus, o Eterno, o Deus da Bíblia. Ele é o teu objeto de adoração, mas você faz oferenda para alguns demônios não te atrapalharem. Isso é uma linha do ocultismo chamado goética, e esses livros reivindicam Salomão como o pai deles. Porque embora Salomão não tenha ido lá na montanha adorar os deuses pagãos das nações circunvizinhas, ele dava dinheiro, ele dava o sacrifício.
para as suas concubinas, para as suas esposas, para as suas amantes fazerem isso, entende? As mulheres com as quais ele se casou tantas vezes fazerem isso. Joga no telão aí Cantares 6, do 8 em diante. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces entre as tuas tranças. 60 são as rainhas, 80 são as concubinas, as virgens sem número. Estou falando aqui da energia sexual do harém de Salomão. Mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única, a sua mãe, a mais querida, aquela que deu à luz, vendo as filhas lhe chamando de bem-aventuranças, rainhas e as concubinas a louvarão. Vai falar da Sulamita ao longo do poema de Cantares, capítulo 6. Pronto. Já deu para ter uma ideia de que ele começa bem e termina mal. Qual é a segunda teoria? A segunda teoria, normalmente, assim, o rabino, o judeu mais radicalzão, ortodoxão, que não quer reconhecer que Salomão se corrompeu. Ele tem dificuldade de reconhecer que Salomão pecou, que Salomão misturou o santo com o profano. Ele vai defender Salomão até debaixo d'água. Então essa segunda linha vai dizer o seguinte: Salomão não adorou a demônios. Ele vai refutar a ideia da poética. Ele vai dizer o seguinte: um demônio foi consultado para ensiná-los a cortar as pedras do templo. É mais mitologia do que não está na Bíblia, essa segunda teoria. Essa primeira teoria ainda tem alguns textos bíblicos que evidenciam isso. A segunda teoria é só mitologia, filosofia cabalística judaica. A segunda teoria vai dizer então que ele foi cortar as pedras com uma técnica, com uma ciência, com uma informação que um demônio deu para ele. Ele tentou controlar e conseguiu aprisionar esse demônio por muito tempo. De repente esse demônio engana Salomão e ele se materializa, ele passa a ser um espírito citoplasmado, uma manifestação de cubos, de sucubos, um espírito com massa, com corpo para se tocar, em forma de Salomão. E o Salomão da Bíblia vai se tornar mendigo nas ruas de Jerusalém. Isso já não está na Bíblia, mas está na mitologia. E lá na rua ele começa a recrutar os antigos líderes dele, os antigos soldados. Ele começa a falar com esses 60 soldados, que eram os mais íntimos dele, e ele começa a ativar a memória desses 60 soldados para que eles vejam que o que está no palácio é um impostor e que o verdadeiro é o mendigo na rua de Jerusalém. Um desses soldados diz: realmente alguma coisa está errada, esse é um impostor. O verdadeiro é o mendigo, porque o falso Salomão, o demônio citoplasmado em forma de Salomão, começou a fazer sexo com essas concubinas no período da menstruação. Esse é o ponto-chave do discernimento na mitologia, de que era um demônio em forma de Salomão, e não o Salomão. E aí começa toda uma guerra, uma oração, um jejum. Surge aí a história de uma corrente com 72 nomes de Deus. Salomão vai usar para aprisionar esse demônio, e ele volta para o palácio logo após a suntuosa festa de inauguração do templo de Salomão. E aí ele volta a tocar o seu reinado. E na cabala judaica, o que eles vão dizer? Que aconteceu com Salomão o mesmo decreto de juízo que o jovem Daniel, lá na Síria, na Babilônia, havia decretado sobre Nabucodonosor. Esse decreto de juízo de jovem profeta de Deus, Daniel, contra o rei mais importante da galáxia, do império do planeta Terra, Nabucodonosor, diga: isso é verdade. Esse está na Bíblia. Abre a sua Bíblia, Daniel capítulo 4. Esse está na verdade. Essa tradição oral cabalística, eu particularmente não acredito, mas é bom a gente ter informação como ilustração na nossa mente e não fazer disso uma doutrina, né? Só para entender o folclore. Mas por trás de cada folclore, de cada alegoria dessa, tem uma aplicação prática de um ensino moral que é relevante. No caso desta mitologia, é que o mesmo juízo que Deus deu para Nabucodonosor durante 7 anos foi dado para Salomão ficar mendigo nas ruas de Jerusalém. Você deu uma olhada aí? Já chegou em Daniel capítulo 4? Eu acho que o versículo, deixa eu ver aqui, 27,
Daniel capítulo 4, do 27 ao 37, uma leitura longa, mas você vai ficar ligado e fazer um filme na tua memória do que está acontecendo aqui. Que aí você me abrevia o tempo de ter que explicar. A gente pode logo começar a ungir com óleo, orar e dar palitosada no gospel de Jeová na sua cabeça. Aleluia. Brincadeira. Os visitantes ficam horrorizados. O pastor da casa é gente boa. O apóstolo que vem de vez em quando é esquisito. Mas os pais dessa casa são tranquilos, que paz. Verso 27 do capítulo 4 de Daniel. Ele é um jovem profeta de Deus no meio da escravidão, do período de cativeiro babilônico. Ele tem acesso a Nabucodonosor. Ninguém consegue interpretar o sonho, a visão. Feiticeiro, ocultista, astrólogo, cartomante, todos foram chamados a falar da abobrinha. Quando o jovem Daniel é chamado para interpretar o sonho, o Espírito do Senhor fala na boca dele, e além de falar na boca dele, ao término do sonho, do discernimento do sonho, há um decreto de juízo sobre Nabucodonosor. Diga, Deus. Um Deus amoroso. Esporadicamente. Quando o cálice de iniquidade transborda, se veste com vestes de vingança. Essa é a expressão que o profeta Isaías usa. Porque Deus tem que se vestir com uma toga, uma capa de vingança pendurada no prego em algum canto do céu. Porque vingança não está em Deus. Diga, Deus não é vingativo. Mas ele executa a vingança, brinca com ele, faz dele otário, banaliza a graça, vai, transborda o teu cálice de iniquidade. Veja o que vai acontecer ao longo do processo de pedagogia da dor. Não para te destruir, porque Deus está furioso com você, e você feriu o temperamento e a vaidade do Senhor. Não, nada disso. Quem é filho e quem é amado tem correção. Só fica sem correção o bastardo. O autor do livro de Hebreus já explica isso no Novo Testamento. Verso 27 do capítulo 4 do profeta Daniel, dando saramanaia em Nabucodonosor. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaça os teus pecados. Desfaze as tuas iniquidades. Pecados, teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, porque talvez se prolongue a tua tranquilidade, paz, vida, existência. Jovem Daniel, profeta cheio de Deus, num estado civil de escravo, dando conselho duro para o rei mais poderoso do planeta Terra, nesse momento da história, Nabucodonosor. Todas essas coisas vieram e aconteceram sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses. Depois desse decreto de juízo, dessa exortação pesada que Daniel dá, um ano depois, 12 meses, diga, lascou, perdeu o mané. As pessoas acham que às vezes uma exortação profética vão amanhecer entrevadas na cama. Já vi isso acontecer, mas é raro, não é comum. Deus ele dá um tempo para que a alma humana decida se inclinar para as coisas dele. Entende? Deus é um cara justo. Dificilmente. Deu 12 meses. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Lembra daquela conversa que não é pecado você ter dinheiro, contanto que o teu coração não esteja no dinheiro? Não é pecado você ter uma poupança, um fundo de aplicação, um carro legal, uma casa na praia, uma casa no sítio, contanto que o teu coração esteja no Senhor e não esteja nessas coisas que a ferrugem corrompe e a traça come aqui na terra? Bom, Nabucodonosor havia contado tudo isso no palácio real, na grandeza, no ouro, na prata, na vaidade dele. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. O céu se abre e fala na margem do Rio Jordão, a respeito de Jesus. Diga: este é o meu filho amado, em quem me compraram. Não foi assim? Mesma coisa, o céu se abre e não dá uma palavra de testemunho positivo a Nabucodonosor. O céu se abre e, segundo a tradução loira de Gelson Becker, o anjo grita para Nabucodonosor: perdeu o mané. Mas eles não traduziram assim, eles traduziram do jeito como eu vou ler para você aqui agora. Caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, ó coitado, ó Nabucodonosor, passou de ti o reino
e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 anos, algumas traduções dizem 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e o Altíssimo os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra de juízo sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e passou este a comer erva semelhante aos bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo como as penas das águias, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daquele ciclo, daquele período de juízo, daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus, e tornou-me a vir ao meu entendimento, e eu voltei a adorar, a bendizer, a glorificar, a adorar o único Deus vivo, a bendizer o Altíssimo, e louvai, e adorei, e glorifiquei ao que vive para todo sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é inabalável, de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera, ele manifesta, ele move o exército dos céus. Há nuvens de anjos aqui, existe exército dos céus para ir com você para a sua casa e fazer essa semana ser produtiva. Existem anjos de Deus que vão com você para a sua casa e fazem você colher a desonra que você semeou no altar, independente do pastor ser bonzinho ou ser malvado. Cara, essas engrenagens existem, são loucas e são reais. Por isso não se brinca com as coisas sagradas. Verdade. Tem o direito de não entender, não tem o direito de sair falando. Você tem o direito de não ter luz de revelação de uma matéria, não tem o direito de tocar e falar. Por quê? Porque não depende de Deus estar chateado com você ou não. Essa nuvem de anjos que são comissionados por Deus ao nosso redor, o Espírito de Deus sente ciúmes. Paulo fala no Novo Testamento. Ele está reconhecendo aqui que Deus mexe com os exércitos dos céus. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Ele move o inconsciente coletivo das nações. Eu sei que existe mídia, existe manipulação, existe feitiçaria, existe uma guerra de narrativas entre a verdade e a mentira. Mas acima de tudo isso, todo esse lixo político, midiático, diga, existe um Deus que se levanta do seu trono e diz: agora chega, seus palhaços. Existe um Deus que move os exércitos dos céus. E esse segundo semestre, na nação brasileira, na política brasileira, ele vai mexer os anjos de Deus. Ele está mexendo com o exército dos céus. Ele vai mover com os céus e com a terra. Ele vai mover com as circunstâncias. Vocês vão ver pulsos psíquicos entrando em pessoas, queimando, quebrando e arrebentando tudo. Às vezes esse pulso psíquico é do inferno, é um demônio. Às vezes não, às vezes é o próprio Deus movendo a igreja em guerra para uma revolução social. Às vezes não é o demônio, não, às vezes é o próprio Deus movendo a psique do seu povo para que injustiças crônicas sejam acabadas. Porque ele opera através da instrumentalidade de Josué e seu exército. Ele opera através da instrumentalidade de tantos episódios, personagens bíblicos como Gideão, Sansão, e assim o tempo não me permitir organizar todos. Não há quem possa estorvar a sua mão e dizer: o que está fazendo, Deus? No mesmo tempo, se tornou a vir o meu entendimento, e a dignidade voltou ao reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes guardas, os líderes do palácio. E fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi acrescentada. Quem está narrando esse fenômeno? Nabucodonosor. Qual foi o ponto? A arrogância, a afronta, a falta de humildade, o culto a si mesmo.
Então a voz vem do céu, dá um decreto de juízo, pela instrumentalidade da interpretação do sonho, da palavra de exortação do jovem Daniel. E agora, este rei glorioso se torna bicho. Ele vira comedor de capim, cresce pelo, cresce unhas. Seria isso aqui um episódio de lincotropia, de macromutação pecaminosa? Lobisomem? Não temos tempo para desenvolver isso. Teologia se divide entre o que acredita na literalidade dos fatos do texto bíblico e os que acreditam na alegoria do fato. Se é alegórico, se é literal, a essência do ensinamento não está no fenômeno macro mutante de Nabucodonosor. A moral da história está na arrogância, na altivez, na presunção, no culto a si mesmo, tirar os olhos de Deus e botar os olhos na riqueza. E então vem o juízo de Deus, porque Deus odeia Nabucodonosor. Se Deus quisesse ele morto, Deus teria coçado a sobrancelha no céu e Nabucodonosor teria morrido, gente. Deus quer ensinar a ele o caminho do arrependimento, mas existem níveis de arrependimento que você só consegue contar na UTI. Você só consegue quando você perdeu o último lote, a última casa, o último terreno, o último carro. Então precisa de um processo pedagógico da dor. Não porque Deus é um cara maligno que está chateado conosco. Não, porque a nossa alma é teimosa, obstinada, resistente. E quanto mais força na nossa obstinação, maior é o processo de deserto. Maior é a pedagogia da dor. Porque Ele quer nos resgatar, porque Ele quer nos amar. Mas quando Ele, na narrativa dele, reconhece, adora, louva, glorifica, começa a bendizer ao Senhor, como a sua alma diga, isso é uma decisão minha. Isso não é uma decisão de Deus, isso é uma decisão minha. Estou endividado, estou doente, estou pensando em enforcar a minha esposa no pé de goiaba, estou querendo chutar o cachorro dela, estou querendo abandonar, surtar, fazer tudo que a pornografia sugere nas mídias sociais. Mas eu decidi adorar a Deus. Eu decidi não beber cachaça, não cheirar cocaína, não fumar crack essa noite. Essa noite eu decidi vir ao templo. Decisão, responsabilidade nossa. Cara, Nabucodonosor decidiu adorar a Deus. Mesmo na sua forma abominável, animaléstica. Ai, quando eu estiver santo, lavado, remido e cheiroso, perfumado, eu vou na igreja. Panaca, religioso. Para de mentir para você mesmo. Para de lamber ferida. Nabucodonosor sabia que ele só iria reverter aquele quadro de caos, de desonra, de afronta, de humilhação, de abominação, de pecado, quadro de iniquidade dele, se ele começasse a adorar mesmo comendo capim. E ele começou a adorar a Deus. E ele começou a pensar em Deus. E ele começou a decidir empurrar sua mente para Deus e não empurrar sua mente para as coisas bestiais do instinto pecaminoso adâmico que carregamos dentro de nós. E essa foi a chave. Logo na sequência, aquele céu que se abriu e trouxe uma sentença de juízo, diga, é o mesmo céu que se abre e restitui, renova, vivifica, fortalece, porque nada me abalará, nada vai nos abalar, nada vai nos desanimar, não vamos desistir, botar a mão no arado, não vamos voltar para trás, é seguir em frente, é reedificar o muro, é realinhar e limpar as 12 pedras do altar de Neemias. E aí Deus começa a fazer a parte dele, em resposta ao fruto de arrependimento de Nabucodonosor. Aí, cara, Deus começa a restituir. Sabe um negócio que Deus sente prazer? Restituir. A imaturidade, o pecado, o adultério, o roubo, a droga, a influência do amigo maligno, a sua fraqueza, a sua passividade, te levou para o abismo. Diga, Deus sente prazer quando os seus filhos voltam para casa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o amor, o poder do Espírito Santo de Deus. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos, juízos. Pode humilhar aos que andam na soberba. Dizem então os judeus que Salomão, nessa parábola mitológica da narrativa cabalística, que não está no texto bíblico, que é a segunda teoria, experimentou esse fenômeno semelhante ao de Nabucodonosor.
através do profeta Daniel. Se é mito, se é fato, não importa. O que importa é que o mesmo Deus que dá a segunda chance para Salomão, Nabucodonosor, está aqui para dar uma segunda chance para mim e vocês. O mesmo Deus que abate, que desencadeia um processo pedagógico de dor para gerar em nós arrependimento, é o mesmo Deus que continua a ouvir o clamor da viúva, do órfão, do faminto, do sedento. Ele mandou o anjo cavar um poço para dar água de beber a Ismael e a Agar, a concubina de Abraão. Ele continua restaurando prostitutas, ele continua transformando traficantes, ele continua curando e libertando políticos, juízes, promotores, delegados, satanistas, feiticeiros, ocultistas. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que não tem pavor noturno. Pachete. Não tem demônio que nos assola, nos persegue. Só para você anotar, eu não vou ler, que fica muito cansativo. Provérbios 3:25, Provérbios 1:33, Provérbios 1:26, Salmo 119, versículo 120, Salmo 105, versículo 38. E aí vamos ler o Salmo 91, do 4 ao 6. Esse nós vamos ler. Eu acho que é isso, Salmo 91, do 4 ao 6. Esse eu quero ler com vocês. Eu vou ler aqui na Almeida, século 21. Ele te cobre com as suas asas, tu encontrarás refúgio debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e proteção, não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. E segue o Salmo 91. Quem sabe a gente não possa sair, encerrar essa palavra, fazendo a proclamação do Salmo 91, mas ao invés de nós falarmos na terceira pessoa, como o salmista escreve, vamos falar na nossa primeira pessoa. Então vamos encerrar essa mensagem proclamando em voz alta e depois vamos vir aqui voltar, fazer um corredor de oração com todos os líderes, os obreiros, os ministros dessa casa. Amém? Amém. Deixa eu fazer as últimas considerações. A equipe do louvor quiser começar a dar seus instrumentos, já pode ir aquecer o pandeiro aí atrás. Irmãos, é só o apóstolo que vem uma vez ao ano aqui e ele quebra o protocolo. O pastor e a pastora são gente boa, fica tranquilo, tá? Mas se você notou ou assiste depois o vídeo aí no YouTube, nas mídias sociais, com todos os textos. Por que eu estou falando um negócio desse? Porque existem no Brasil, na nossa geração de líderes, de forma especial em Guarulhos, dois tipos de igreja, dois grupos de igreja. Existem as igrejas que estão pactuadas, aliançadas e comprometidas com o processo de infantilização de Jesus. Por isso que eu quero terminar antes de pormos as mãos e orarmos. E parece que é um medo, um pânico, um terror noturno, um baixado. Que se você bater nesse bezerro de ouro, se você bater nesse ídolo, se você bater nesse modelo de igreja católica, ortodoxa, protestante, pentecostal, neopentecostal e até mesmo supostos apostólicos proféticos, que de apostólico profético só possuem o título, a cabeça dele ainda é pentecostal e ruim ainda. Para se tocar nesse negócio, um demônio vai vir e vai te visitar à noite. Diga, eu e minha casa, sairemos desse culto cercados por 60 príncipes angelicais, por 60 guardas angelicais da mais alta corte celestial. Diga, eu peço em nome do Senhor Jesus que a mão de Deus, o Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso, comece a mover o exército do céu, as estrelas do céu. O Senhor comece a dar ordem a favor da minha empresa, a favor do meu emprego, a favor da minha escola, a favor da minha universidade, a favor do meu bairro, a favor do meu carro, da minha casa, do colégio do meu filho, do colégio da minha filha, ao redor da casa da minha empregada, do meu empregado, do meu patrão, da minha patroa. Eu peço que seja designado do trono de Deus 60 anjos bravos, 60 príncipes angelicais, guerreiros, fortes, de alta hierarquia, a quem eu vou recorrer na cidade de Guarulhos, ao delegado, a civil,
esquerda, do político de direita. Diga: eu e minha casa já decidimos, serviremos ao Senhor pela instrumentalidade do altar da Igreja Apostólica, sala do trono de Yahvé, na cidade de Guarulhos. Eu e minha casa já decidimos, pegamos o arado, não vamos desistir, nada de olhar para trás, não importa as circunstâncias, os ventos se abalam, eles sopram, os terrenos tremem, os montes se fendem, as pragas, as viroses, a indústria de farmaqueia vomita os seus falsos argumentos para roubar dinheiro. Mas eu e minha casa, cercados por 60 anjos ministradores. Essa semana eu vi como baixado o terror, o medo, o pânico podem entrar no sistema religioso. Pessoas que querem servir a Deus com piedade, com amor. No mundo dele, ele quer fazer o melhor para o Senhor. Já tiveram o discernimento e a revelação do Espírito Santo de Deus que alguns sistemas convencionais, que alguns sistemas denominacionais, que alguns modelos de igreja estão desalinhados com o que Deus está fazendo nesse tempo, nessa geração. Nós não estamos aqui para falar a linguagem da doutrina de 500 anos atrás. Nem estamos aqui para falar e reivindicar para nós a demagogia da sagrada doutrina, de sermos os detentores de toda a verdade, de 100, 120 anos atrás. Não. Estamos aqui para ver o que Jesus está fazendo e correspondermos em obediência na terra dos viventes. Comunicarmos-nos com Deus pela fé na obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele nos substituiu naquela cruz. Obrigado, Jesus. E nos comunicar com essa cidade, e nos comunicar com essa geração, não na linguagem teologicamente correta, mas nos comunicarmos na linguagem que essa geração entende. A linguagem que essa geração discerne e entende. E essa linguagem não pode ser cheia de protocolo de religião. Jesus falava o grego koiné. Sabe o que é o grego koiné? É o grego do soldado, é o grego chulo. Não é o grego intelectual, é o grego duro, é o grego do povão, é o grego da boca de fumo. É esse grego que Jesus falava. A sociedade bíblica traduz o manuscrito por meretriz. Olha que palavra bonita e sofisticada. Jesus nunca falou a palavra meretriz. Jesus falou kenga, puta. Acho que até prostituta é uma palavra sofisticada demais para o grego koiné. Veja que a religião vai construindo monstrinhos, e esses monstrinhos vão deixando vocês, sua família, escravos de um sistema de superstições que funcionou há 500 anos atrás, que funcionou há 300 anos atrás, que funcionou 100 ou 50 anos atrás, mas não está funcionando na nossa geração, nos dias de hoje. E você já tem no teu espírito o peso, a revelação, o discernimento. Rompe com isso. Vinhos novos exigem odres novos. Mas aí o pachet, o medo, eles vão me perseguir, eles vão mandar o WhatsApp, eles vão falar, eles vão mandar os fofoqueiros aqui na porta da minha casa. Eu estou ali naquela igreja, eu sei que está tudo errado, mas eu compro e vendo, eu comercializo, meu filho vai namorar com a outra. Uma série de interesses que não são pecados, mas eles só não podem tomar o lugar do que o Espírito de Deus está falando com vocês. Pode se relacionar, pode casar, pode comprar, pode vender, pode fazer negócio com os empresários daquela denominação, sem problema nenhum. Só não pode viver com medo, porque
Porque o Espírito de Deus não é um espírito de medo. Diga, influência cósmica, de paixão, de terror noturno, de pânico, de continuar fazendo a liturgia errada para o culto do Deus vivo, com medo de romper com o sistema dos homens. Seja quebrado sobre a minha glândula coronária agora, sobre a minha família agora, sobre a minha família, sobre a minha esposa, meus filhos. O meu cachorro seja livre desse espírito. O meu cachorro seja livre desse medo perseguidor. Amamos e abençoamos todas as identidades denominacionais. Cremos e nos unimos em unidade a multiforme graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de tantas igrejas, com ênfases, com liturgias, com práticas melhores ou piores do que as nossas. Glória a Deus por cada um dos nossos irmãos. Mas nós somos segundo a ordem de Daniel, profeta da Babilônia. Não se assuste! Não se assuste! Não se assuste! É um protocolo profético, é uma atmosfera diferente. E quando você vier ao altar, passar no corredor de oração, receber a imposição de mestre no óleo essa noite, creia, eu estou levando 60 anjos para minha casa.